23 é o capítulo do nosso estudo de hoje. E ontem nós vimos que Jesus já tinha sido traído por Judas, já começou a ser julgado, interrogado, e hoje o julgamento continua. Tristeza Jesus passou, tudo isso por amor. Você consegue perceber o amor na voz, no ato de Jesus em dar a sua vida em seu favor? Tudo isso porque Ele amou a mim e a você. Então vamos lá, pega a sua Bíblia, capítulo 23 de Lucas, é a leitura de hoje em poesia, acompanhando o projeto Reavivados por sua palavra. Então toda a multidão juntamente se levantou, e ao governador Pilatos rapidamente a Jesus levou, e começaram a acusá-lo, dizendo que encontraram, subvertendo a nação e praticando extorsão. Mentiras, eles falaram. Pilatos perguntou a Jesus se ele era o rei dos judeus. Tu dizes, foi o que Jesus respondeu. Então Pilatos disse aos chefes e também à multidão, não encontro nesse homem motivos para acusação. Mas eles insistiam, ele está subvertendo todo o povo e a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galileia. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se ele era galileu. Imediatamente para Herodes, ele o arremeteu. Quando Herodes viu Jesus, se encheu de alegria, porque queria muito vê-lo desde há muitos dias. Esperava que alguns milagres para ele Jesus faria. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus ficou calado. E pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, Jesus foi veementemente acusado. Então Herodes e os seus soldados dele ridicularizaram, vestiram-no com um manto esplêndido e dele muitos zombaram. E depois para Pilatos, de volta o enviaram. Herodes e Pilatos, que até então eram inimigos, por causa desse incidente, tornaram-se como amigos. Com as autoridades e com o povo, Pilatos pediu nova reunião, dizendo, vocês me trouxeram este homem como promotor de rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não encontro base para essa acusação. E nem Herodes encontrou motivo, pois de volta ele nos mandou. Como vocês podem ver, a morte ele não está a merecer. Pilatos assim falou, sou obrigado a soltar um preso. É a Jesus que eu soltarei. Mas antes disso eu tenho um plano. Cuidadosamente o castigarei. A uma só voz gritaram aquelas pessoas iradas. Solta-nos Barrabás. No cárcere o havia lançado por ser um assassino e trabalhado contra a paz. Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Mas eles mais alto gritaram, falaram, continuaram, crucificam imediatamente. Pela terceira vez, ele lhes falou, mas por quê? Que crime ele cometeu? Não encontro nada digno de morte. Vou castigá-lo, vou soltá-lo. Mas a multidão prevaleceu. Pediu insistentemente que Jesus fosse crucificado. Então Pilatos decidiu fazer o que era solicitado, libertando o homem Barrabás, que na prisão havia sido lançado. Por crime de insurreição e também por assassinato, aqueles que o haviam pedido à sua vontade. Então Jesus foi entregue. Simão o Cirineu chegava do campo. Os soldados o agarraram e a cruz de Jesus em suas costas, sem temor, eles colocaram. Um grande número de pessoas, uma multidão o seguia. Mulheres o lamentavam, murmuravam, choravam e pena deles sentiam. Jesus voltou-se e lhes disse, escutem, filhas de Jerusalém, não precisa chorar por mim. Chorem por vocês e por seus filhos, a quem vocês querem bem. Pois chegará a hora em que tristemente vocês dirão, os ventres que nunca geraram, os seios que nunca amamentaram, mais felizes que nós, esses são. Então que as montanhas caiam e te cubram, vocês desejarão. Pois se fazem aí isso a uma árvore que verde ainda está, imagine o que pode acontecer quando ela seca ficar. 2 homens criminosos também foram levados juntamente com Jesus para serem executados. No lugar chamado Caveira, quando eles ali chegaram, com um criminoso à sua esquerda e o outro à sua direita, perto de Jesus o colocaram. Jesus disse, Pai, perdoa, não sabem eles o que estão fazendo? Dividiram as suas roupas, jogo de sorte fazendo. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Aos outros ele salvou, a si mesmo não salvou.
Assim eles falavam. Os soldados, aproximando-se, também deles zombaram. Diziam: se você é rei dos judeus, salve seu próprio eu. Ironicamente eles falaram. Bem acima da cabeça dele havia uma inscrição: este é o rei dos judeus. Escreveram essa noção. Um dos criminosos dependurados também ergueu a sua voz: se és filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salva também a nós. Mas o outro criminoso a ele repreendeu: nem estando em uma sentença você não teme a Deus? Nós temos muito pecado, mas este mal nenhum cometeu. Então ele disse: Jesus, quando em teu reino, e queira de mim se lembrar. E Jesus lhe respondeu: em verdade eu garanto, hoje no paraíso comigo estará. Já era quase meio-dia e havia escuridão. Até às 3 horas da tarde o sol não brilhou não. E o véu do santuário ao meio, de alto a baixo, se rasgou. Jesus bradou em alta voz: seu espírito nas mãos do Pai entregou. Dizendo isso, expirou. O centurião, diante do acontecido, louvou a Deus, dizendo que ele era o Filho de Deus, e Jesus foi reconhecendo. E todo o povo que havia juntado para ver o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a se afastar, a esmurrar o peito, aborrecido. Mas alguns ficaram de longe, com as mulheres que o haviam seguido. Havia um homem, membro do conselho, cujo nome era José. Era um homem justo e bom, e que exercia muita fé. Ele não havia concordado com aquela horrível decisão de entregar Jesus à morte e de ver tal situação. Ele esperava ver o reino de Deus, e a Pilatos ele pediu que lhe desse o corpo de Jesus. E Pilatos o consentiu. Ele então enrolou no lençol de linho, colocou num sepulcro cavado, fora feito em uma rocha, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Era dia de preparação. Logo o sábado seria iniciado. As mulheres que vieram da Galileia e que a Jesus tinham acompanhado, seguiram José e viram o sepulcro, onde o corpo de Jesus fora depositado. A seguir, foram para casa e perfumes prepararam, e também as especiarias. E no sábado, naquele dia, em obediência ao mandamento, elas descansaram. Meus queridos, nós vemos aqui um triste relato, mas um relato que nos dá esperança. Jesus deixou toda a sua glória, veio a essa terra e estava agora chegando o dia em que ele morreria. Nós vemos toda a trajetória neste capítulo, como Jesus sofreu. É claro que não dá para ver todos os exemplos, ou melhor, todos os detalhes aqui dessa crucifixão, mas você já consegue imaginar tanta zombaria, tanta dor, tanta crueldade por amor. Qual é a sua resposta a esse amor de Jesus? Você consegue dizer a ele: Senhor, muito obrigado, eu sou teu de agora em diante, eu quero te pertencer, Senhor. E um dia a Bíblia diz que nós poderemos ver a Jesus e viver eternamente com ele. Essa é a minha grande esperança. E eu espero que seja a sua também. Que Deus te dê um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e que você seja sempre reavivado por sua palavra.